Antes de ouvir essa história, deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acha que isso aqui é o mais quente que eu posso contar? Porque não é. No meu grupo exclusivo do Telegram, eu libero as histórias que ultrapassam todos os limites. As que fazem o coração acelerar, a respiração ficar mais pesada e a imaginação ir muito além do que você espera. São áudios novos todos os dias. Histórias feitas para serem ouvidas sozinha, à noite, no escuro, com fone no ouvido, sentindo cada palavra arrepiar. Não é para qualquer uma. É para quem gosta de tensão que provoca, de olhares que queimam, de momentos que saem do controle. Se você sente que quer mais, o link está na descrição. Mas entra preparada, porque lá dentro, a experiência é outra. Lohana nunca imaginou que aceitar aquele emprego mudaria sua vida para sempre. Aos 27 anos, ela tinha aprendido a manter a cabeça baixa, trabalhar em silêncio e não criar expectativas sobre nada que envolvesse outras pessoas. Crescera em uma família tradicional no interior de Minas Gerais, onde perguntas sobre namorados eram constantes e desconfortáveis. Aos 18 anos, quando tentou falar sobre seus sentimentos por uma colega de classe, sua mãe fingiu não ouvir e mudou de assunto. Lohana nunca mais tocou no tema. Guardou tudo dentro de si, como quem guarda segredos em gavetas trancadas, e seguiu em frente carregando o peso de nunca poder ser completamente honesta sobre quem era. Mudou-se para São Paulo aos 23 anos, em busca de recomeço e anonimato. Trabalhou em escritórios pequenos, cafeterias, empresas onde ninguém perguntava muito sobre sua vida pessoal. Era eficiente, discreta, pontual. Tinha cabelos castanhos sempre presos em um coque simples, roupas neutras e um jeito de falar baixinho que fazia as pessoas se inclinarem para ouvi-la. Lohana era o tipo de pessoa que passava despercebida, e ela gostava disso. Invisibilidade era segurança. Quando foi contratada como assistente administrativa na empresa de advocacia Mendes em Associados, Lohana viu aquilo como mais um emprego temporário. Nada de especial. O salário era bom, o ambiente corporativo e seu chefe, doutor Ricardo Mendes, era um advogado respeitado, sério e exigente. Ele falava pouco, esperava eficiência e não tolerava erros. Lohana se adaptou rapidamente. Organizava sua agenda, atendia ligações, preparava documentos e mantinha distância. Era exatamente o tipo de ambiente onde ela conseguia funcionar sem se expor. Mas foi em uma terça-feira chuvosa de abril que tudo começou a desmoronar. Lohana estava no escritório organizando arquivos quando ouviu a porta se abrir. Não era horário de reunião, e Dr. Mendes estava em uma audiência. Ela levantou os olhos e viu uma mulher parada na entrada, sacudindo levemente o casaco molhado. Tinha por volta de 32 anos, cabelos negros caindo em ondas até os ombros, olhos escuros que pareciam guardar tempestades inteiras. Vestia um vestido azul marinho simples, mas havia algo na forma como ela ocupava o espaço que fazia o ambiente inteiro parecer menor. Oi, disse a mulher, com um sorriso cansado. Desculpa aparecer assim sem avisar. Eu sou Eloá, esposa do Ricardo. Vim deixar uns documentos que ele esqueceu em casa. Lohana sentiu o coração acelerar sem entender o motivo. Levantou-se rápido demais, quase derrubando a caneta que segurava. Claro, claro. Ele está em audiência, mas posso guardar para ele. Eloá caminhou até a mesa e estendeu uma pasta. Seus dedos roçaram nos de Lohana por um segundo. Foi um toque breve, acidental. Mas Lohana sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Recuou a mão depressa, segurando a pasta contra o peito. Obrigada, disse Eloá, mas não se moveu. Ficou parada ali, olhando para Lohana com uma intensidade que era ao mesmo tempo curiosa e suave. Você é nova aqui, né? Não lembro de ter te visto antes. Comecei há 3 semanas. E está gostando? Lohana assentiu, sem saber o que dizer. Havia algo no jeito como Eloá a olhava que a deixava exposta, como se aquela mulher conseguisse ver através de todas as camadas de proteção que ela havia construído ao longo dos anos. Você tem um jeito calmo, disse Eloá, inclinando levemente a cabeça. Aposto que é ótima no que faz. Lohana não soube responder. Apenas ficou ali, de pé, segurando aquela pasta como se fosse um escudo.
Eloá sorriu de novo, mas dessa vez havia uma tristeza quase imperceptível nos cantos dos lábios. Bom, vou indo. Foi bom te conhecer, Lohana. Ela saiu antes que Lohana pudesse perguntar como sabia seu nome. Provavelmente Ricardo tinha mencionado, mas mesmo depois que a porta se fechou, Lohana ficou parada no mesmo lugar, sentindo o coração bater descompassado e as mãos tremendo levemente. Havia algo em Eloá que a assustava. Não era medo, exatamente. Era reconhecimento. Como se, naqueles poucos minutos, algo dentro dela tivesse sido visto, nomeado, tocado. Lohana tentou voltar ao trabalho, mas não conseguiu se concentrar pelo resto do dia. Nas semanas seguintes, Eloá voltou mais vezes ao escritório, sempre com alguma desculpa. Documentos esquecidos, recados urgentes, chaves que Ricardo havia deixado para trás. Lohana começou a perceber um padrão. Eloá nunca ficava muito tempo, mas sempre encontrava um motivo para conversar. Perguntava sobre o dia de Lohana, comentava sobre o tempo, oferecia um sorriso que parecia carregar segredos. E havia os olhares. Lohana não conseguia ignorá-los. Eram olhares longos demais para serem casuais, intensos demais para serem inocentes. Eloá a observava de um jeito que fazia Lohana sentir como se estivesse sendo lida, decifrada, compreendida. E isso a apavorava, porque Lohana sabia o que aquilo significava. Tinha passado anos aprendendo a reconhecer aquele tipo de atenção, aquele tipo de interesse. Tinha passado anos escondendo sua própria orientação, fingindo não notar quando outras mulheres a olhavam daquele jeito. Mas com Eloá era diferente. Era impossível fingir que não via. Era impossível não sentir. Uma tarde, Lohana estava na copa preparando café quando Eloá apareceu. Estava sozinha, sem Ricardo por perto. Encostou-se no balcão e cruzou os braços, observando Lohana em silêncio. — Você é sempre tão quieta? Perguntou Eloá, com um tom suave. Lohana mexeu o açúcar no café sem olhar para ela. Acho que sim. Eu também era assim quando mais nova. Achava que se eu falasse pouco, ninguém ia descobrir o que eu estava sentindo. Lohana parou de mexer o café. Algo na voz de Eloá tinha mudado. Havia uma vulnerabilidade ali, uma confissão disfarçada de conversa casual. E funcionou? Perguntou Lohana, ainda sem olhar. Não, as pessoas sempre descobrem. A gente pode esconder muita coisa, mas não dá para esconder quem a gente é para sempre. Lohana finalmente levantou os olhos. Eloá a observava com uma expressão que era ao mesmo tempo triste e esperançosa, como se estivesse esperando que Lohana dissesse algo, qualquer coisa que confirmasse o que ambas já sabiam, mas não tinham coragem de falar. Eu preciso voltar ao trabalho, disse Lohana, passando por ela rapidamente e saindo da copa. Mas mesmo de volta à sua mesa, ela não conseguia parar de pensar nas palavras de Eloá. As pessoas sempre descobrem. Será que Eloá tinha descoberto? Será que ela sabia? E pior, será que Eloá estava tentando dizer que elas eram iguais? Lohana começou a evitar Eloá. Quando ela aparecia no escritório, Lohana arranjava desculpas para sair, para se ocupar em outro lugar. Mas a verdade é que estava fugindo de si mesma. Fugindo do que sentia toda vez que via aquela mulher entrar pela porta. Fugindo da vontade absurda de ter coragem para dizer algo, para fazer algo, para ser vista. Mas o destino, ou a vida, ou qualquer força invisível que decide essas coisas, tinha outros planos. Foi em uma sexta-feira à noite. Lohana estava saindo do escritório quando começou a chover forte. Ela não tinha guarda-chuva, e a estação de metrô ficava a 3 quarteirões. Estava prestes a correr mesmo assim quando ouviu uma buzina. Um carro parou ao lado dela. A janela desceu, e lá estava Eloá. Entra. Vou te dar uma carona. Não precisa, eu... Lohana, você vai se encharcar. Entra. Havia algo firme na voz de Eloá. Uma autoridade gentil que não deixava espaço para recusa. Lohana entrou no carro. Elas ficaram em silêncio nos primeiros minutos. A chuva batia no vidro com força, e o som dos limpadores era a única coisa que preenchia o espaço entre elas. Lohana mantinha as mãos entrelaçadas no colo, olhando pela janela,
tentando ignorar a presença intensa de Eloá ao seu lado. Você não gosta de mim? Perguntou Eloá de repente. Lohana virou a cabeça, surpresa. O quê? Não, eu... Porque você sempre foge quando eu apareço. Sempre arranja uma desculpa para sair. Eu fiz alguma coisa? Não. Você não fez nada. Então por quê? Lohana não sabia o que responder. Ficou em silêncio, sentindo o coração disparar. Eloá encostou o carro em um lugar seguro e desligou o motor. Virou-se para Lohana com uma expressão séria. Eu sei que você me evita, Lohana. E acho que sei por quê. Lohana sentiu o pânico subir pela garganta. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você se esconde. Eu sei porque eu também faço isso. Silêncio. Pesado, denso, carregado de tudo que não estava sendo dito. Eu sou casada com o Ricardo há 7 anos, continuou Eloá, com a voz trêmula. E durante 7 anos eu fingi que estava feliz, fingi que era o que eu queria, fingi que não sentia o que eu realmente sentia. Mas aí você apareceu, e pela primeira vez em muito tempo, eu me senti vista. Eu me senti real. Lohana estava tremendo. Eloá, você não pode falar isso comigo. Você é casada, com meu chefe. Eu sei. Eu sei que é errado. Eu sei que é complicado. Mas eu não consigo parar de pensar em você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lohana. Ela nunca tinha ouvido aquelas palavras antes. Nunca tinha sido desejada daquele jeito, com tanta honestidade, com tanta intensidade. Eu não posso, sussurrou Lohana. Eu não posso fazer isso. Eloá estendeu a mão e segurou o rosto de Lohana com delicadeza, limpando suas lágrimas com o polegar. Então me diz para parar. Me diz que você não sente nada, e eu juro que nunca mais vou te incomodar. Mas Lohana não conseguiu dizer, porque seria mentira, e ela estava cansada de mentir. Eloá se aproximou devagar, dando tempo para Lohana recuar se quisesse. Mas Lohana não recuou, e quando os lábios de Eloá tocaram os dela, suaves e hesitantes, Lohana sentiu como se todas as paredes que tinha construído ao longo da vida desmoronassem de uma vez. Foi um beijo cheio de medo e desejo, de culpa e alívio, de anos guardados e finalmente libertados. Quando se afastaram, ambas estavam chorando. Eu não sei o que fazer, disse Lohana com a voz quebrada. Nem eu. Mas eu sei que não quero parar de te ver. Elas ficaram ali, no carro parado sob a chuva, segurando as mãos uma da outra, sabendo que tinham acabado de atravessar uma linha que não podiam mais apagar. Nos dias seguintes, Lohana viveu em um estado constante de ansiedade e euforia. Não sabia se o que tinha acontecido era real ou se tinha imaginado tudo. Eloá não voltou ao escritório naquela semana, e Lohana não tinha coragem de mandar mensagem. O telefone de Eloá estava salvo em seu celular desde aquela noite, mas ela não conseguia digitar nada. O que ela diria? Oi, ainda está pensando em mim? Porque eu não consigo parar de pensar em você. Foi Eloá quem enviou a primeira mensagem. Era tarde da noite, e Lohana estava deitada na cama sem conseguir dormir. Você está bem? Lohana olhou para a tela do celular por longos minutos antes de responder. Não sei. Eu também não, mas eu precisava saber se você estava ok. Eloá, o que a gente fez? Eu sei. Foi errado. Mas não consigo me arrepender. Lohana fechou os olhos, sentindo as lágrimas voltarem. Eu também não. Elas começaram a se falar todos os dias, mensagens discretas, tardias, cheias de coisas não ditas. Eloá contava sobre seu casamento, sobre como tinha se casado jovem, pressionada pela família, tentando se encaixar em uma vida que nunca foi dela. Lohana falava sobre sua família, sobre o peso de nunca poder ser honesta, sobre os anos vivendo na sombra de si mesma. Elas se encontravam às escondidas, cafés distantes, parques vazios, lugares onde ninguém as conhecia. Caminhavam lado a lado sem se tocar, mas o ar entre elas era carregado de eletricidade. Lohana descobriu que Eloá era engraçada quando relaxava, que tinha um sorriso torto que aparecia quando ela estava genuinamente feliz, que gostava de ler poesia e que sempre carregava um livro na bolsa. Eloá descobriu que Lohana era mais forte do que parecia.
que tinha um senso de humor seco e sutil, que gostava de observar as pessoas e criar histórias sobre elas. Elas não se beijaram de novo por semanas. Apenas conversavam, riam, dividiam silêncios confortáveis. Mas havia uma tensão crescente, uma antecipação constante, como se ambas estivessem esperando pelo momento certo para dar o próximo passo. Foi em um sábado à tarde, em um pequeno jardim botânico na periferia da cidade, que Eloá finalmente disse: "Eu vou me separar." Lohana parou de andar. "O quê?" "Do Ricardo. Eu vou pedir o divórcio." "Eloá, você não pode fazer isso por mim. Não é só por você, é por mim também. Eu não posso mais viver assim. Eu não consigo mais fingir." Lohana sentiu o peito apertar. "E se a gente não der certo? E se isso for só uma fase, um erro?" Eloá segurou o rosto de Lohana com as duas mãos, forçando-a a olhar nos seus olhos. "Eu passei 7 anos da minha vida com medo de errar. Com medo de decepcionar, de ser julgada, de ser rejeitada. Mas você me fez perceber que o maior erro é não tentar. É passar a vida inteira se perguntando: e se?" Lohana segurou os pulsos de Eloá, sentindo as lágrimas escorrerem. "Eu estou com tanto medo." "Eu também. Mas eu prefiro ter medo e ser feliz do que ser infeliz e segura." Elas se beijaram ali, no meio do jardim, sem se importar se alguém estava olhando. Foi um beijo diferente do primeiro. Não tinha desespero ou culpa. Tinha promessa. Tinha futuro. Mas a realidade não é um conto de fadas, e o caminho para a felicidade nunca é simples. Quando Eloá contou a Ricardo sobre o divórcio, ele não aceitou bem. Não houve violência, mas houve palavras duras, acusações, ameaças veladas. Ele descobriu sobre Lohana. Não todos os detalhes, mas o suficiente para conectar os pontos. Lohana foi chamada ao escritório de Ricardo em uma segunda-feira de manhã. Ela sabia o que estava por vir. "Eu não sei exatamente o que aconteceu entre você e minha esposa", disse Ricardo, com a voz fria e controlada. "Mas sei que você teve algo a ver com a decisão dela, e eu não posso mais confiar em você aqui. Dr. Mendes, você está dispensada. Vai receber o aviso prévio e todas as verbas rescisórias. Mas quero você fora daqui até o fim do dia." Lohana não discutiu. Apenas assentiu, pegou suas coisas e saiu. Sentiu-se humilhada, exposta, julgada. Mas não surpresa. Ela sabia que haveria consequências. Sabia que escolher Eloá significava perder coisas. E mesmo assim, quando saiu daquele escritório pela última vez, a primeira coisa que fez foi ligar para Eloá. "Ele me demitiu." Houve um silêncio do outro lado da linha, e então Eloá disse com a voz firme: "Onde você está? Eu vou te buscar." Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Lohana. Perdeu o emprego, enfrentou julgamentos silenciosos, sentiu o peso da escolha que tinha feito. Eloá também sofreu. O processo de divórcio foi longo e doloroso. A família dela cortou contato, amigos se afastaram, houve cochichos e olhares de reprovação. Mas elas se apoiaram. Nos dias ruins, quando Lohana achava que tinha cometido um erro, Eloá estava lá. Nos dias em que Eloá duvidava de tudo, Lohana segurava sua mão e lembrava do porquê. Lohana conseguiu um novo emprego, em uma empresa menor, mas acolhedora. Eloá voltou a estudar, retomou sonhos que tinha abandonado. Elas se mudaram juntas para um apartamento pequeno, mas que era delas. Sem mentiras, sem esconderijos, sem medo. Houve recaídas, houve brigas. Houve momentos em que Lohana acordava no meio da noite achando que tinha perdido tudo. Houve momentos em que Eloá chorava lembrando do que tinha deixado para trás. Mas elas não desistiram. Porque amor não é sobre perfeição. É sobre escolher ficar, mesmo quando é difícil. É sobre construir algo novo a partir dos destroços do que foi. 2 anos depois, elas estavam sentadas na varanda do apartamento, vendo o sol se pôr. Lohana tinha a cabeça apoiada no ombro de Eloá, e Eloá segurava sua mão, entrelaçando os dedos. "Você se arrepende?" perguntou Lohana baixinho. Eloá virou o rosto e beijou o topo da cabeça dela. "De ter perdido tudo?" "Às vezes. De ter te encontrado?" "Nunca." Lohana sorriu.
Era um sorriso pequeno, mas real. Tinha levado anos para aprender a sorrir daquele jeito. Anos para entender que amor não era pecado, não era erro, não era algo que precisava ser escondido. Era simplesmente amor. E era o suficiente. Eu te amo, disse Lohana, pela 100ª vez, mas sempre como se fosse a primeira. Eu também te amo, respondeu Eloá, e vou te amar amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias que vierem. Elas ficaram ali, assistindo o dia virar noite, sabendo que o caminho tinha sido difícil, mas que tinha valido a pena. Porque no final, o que importava não era o que tinham perdido, era o que tinham encontrado, uma na outra. E pela primeira vez em suas vidas, elas estavam em casa,